Orientação a objetos, o terror de quem está aprendendo programação. Se você já tentou aprender a orientação a objetos, seja com Java ou com outra linguagem, e teve dificuldade, achou estranho, não fez muito sentido, teve certa dificuldade para aprender, não se preocupe, isso é normal. Lá em 2005, quando eu fui estudar pela primeira vez esse termo, eu também não entendi nada, fiquei mega confuso. Mas não se preocupe, vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar o que é orientação a objetos e você vai ver que não é nada de muito complexo, não é esse bicho de 7 cabeças. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo e nesse vídeo nós vamos aprender esse tal conceito que é chamado de orientação a objetos, que é usado no Java e na grande maioria das linguagens de programação. É um conceito muito importante para ajudar a gente a organizar o código da nossa aplicação. Vamos lá então ver qual que vai ser o objetivo aqui desse vídeo. Então nesse vídeo em específico eu quero te ensinar o que é essa tal de orientação a objetos, que é um termo, um nome meio estranho, que talvez não faça muito sentido. Poderia ser um outro termo, mas foi assim que foi batizado. Nós vamos entender qual que é a motivação dessa tal de orientação a objetos, por que eu tenho que seguir isso no meu projeto, como que funciona. Vamos aprender a representar conceitos da aplicação utilizando classes, já vamos entender o que é isso. E depois instanciar e manipular objetos. Então tudo são termos que estão relacionados com esse conceito, beleza? E para a gente começar, vamos parar para pensar no seguinte. Tem uma pergunta para você. Como é que a gente faz para organizar o código de uma aplicação? Então, nesse momento aqui, nesses vídeos que eu estou gravando, eu já te ensinei várias coisinhas. A gente já aprendeu a instalar o Java, já escrevemos ali vários códigos para declarar variáveis, usar os tipos primitivos, int, boolean, double, usamos string, usamos lá o scanner para fazer a leitura do teclado. Te ensinei nos últimos vídeos controles de fluxo com if, else, te ensinei a fazer loops com while. A gente escreveu bastante código. Então deixa eu entrar aqui no IntelliJ. Bom, no momento o nosso código está assim. Eu tenho aquela classe principal e perceba que ela já está começando a ficar um pouquinho grande. Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui, tem 50, quase 50 linhas de código. Aqui para baixo é aqueles códigos anteriores que eu deixei comentado. Então, isso daqui ignora. Mas perceba que, poxa, aquele nosso último if está na linha 51. E se você parar para pensar, esse nosso projeto aqui está super pequeno, ele não é nada. Eu só pego umas informações e faço um cálculo da média. É pouca coisa. Um projeto real, mesmo esse sistema que a gente vai trabalhar aqui da professora Marli, ele vai ser muito mais extenso. Vai ter dezenas de funcionalidades. E aí você deve estar se perguntando, poxa, será que todas as funcionalidades do projeto eu vou colocar aqui dentro desse mesmo arquivo, desse principal? Se for esse o caso, essa classe, esse arquivo vai começar a aumentar infinitamente. Já tem 50 linhas só para calcular a média. Imagine com todas as funcionalidades implementadas. Então, se a gente não tomar cuidado, esse arquivo acaba crescendo e ficando com 1.000, 5.000, 20.000, 50.000 linhas de código. E aí imagine você lá no futuro dando manutenção nesse projeto, fazendo ajustes, fazendo modificações, corrigindo algum bug, né, algum erro, alguma falha, abrindo um arquivo que tem 50.000 linhas de código. E mais, pode ser que no futuro outra pessoa vá trabalhar nesse projeto, outra pessoa programadora também vá olhar esse código, analisar e fazer essas mudanças. Então você que escreveu o código, você tem mais familiaridade. Mas e outras pessoas que nunca mexeram nesse código? Imagina que você vai ter uma pessoa que vai te ajudar a programar esse sistema. A pessoa vai ter que baixar esse projeto, importar lá na IDE e quando ela chegar, abre essa classe que tem 50.000 linhas de código. Chega, vai dar uma travada ali no computador dela só de abrir esse arquivo. E vai ficar uma confusão. Onde que estão as coisas aqui do sistema? Tá tudo junto e misturado. Então percebe? Não é legal ter um arquivo gigantesco com o sistema inteiro lá dentro. E se você parar para pensar, ó, deixa eu abrir aqui o project à esquerda. Lembra que a gente tem aqui no projeto aquela estrutura de diretórios e lá no src é uma pasta onde eu coloco os meus arquivos Java. Eu criei apenas um arquivo chamado principal, mas é uma pasta que eu posso criar outros arquivos. E aí começar a pensar numa forma de organizar o código. Ao invés de ter um arquivo gigantesco, e se eu dividir em vários arquivos? Talvez fique um pouco melhor a gente encontrar as coisas e dar manutenção nesse projeto. Só que aí vem essa dúvida, como que eu faço essa quebra em arquivos? Como é que eu vou separar? Quantos arquivos eu vou ter que ter na minha aplicação? Será que é um arquivo por funcionalidade?
Um para cuidar do cadastro de estudante, outro para cuidar da parte de matrícula, outro para fazer o cálculo da média. Será que é assim? Então, foi justamente pensando nisso que surgiu algumas ideias que são chamadas aí de paradigmas de programação, modelos de você escrever e organizar o código, dentre eles a tal da orientação a objetos, que acabou se popularizando ali na década de 80 e 90, e as principais linguagens de programação utilizam esse paradigma, porque foi um modelo bem pensado do ponto de vista de você organizar e estruturar o código de uma aplicação. Então, o coração da orientação a objetos é justamente te prover ali uma forma de organizar o código de uma aplicação. Porque lembra que eu falei, uma aplicação é um conjunto de funcionalidades. Cada funcionalidade pode ter 50, 100, 5 mil linhas de código, dependendo do tamanho ou da complexidade dessa funcionalidade. Então, uma aplicação vai ser um conjunto ali de centenas de milhares de linhas de código e a gente precisa pensar numa forma de organizar isso para que seja fácil dar manutenção nesse projeto no futuro. Encontrar as coisas, fazer as mudanças, fazer as melhorias, desenvolver novas funcionalidades, fazer ajustes, corrigir erros, tem que ser uma tarefa fácil e se o projeto tiver um único arquivo com 50 mil linhas, não vai ser fácil, vai ser confuso, vai ser bem difícil. Aí entra essa tal da orientação a objetos como uma abordagem para organizar o código. Então, tenha isso em mente. Orientação a objetos, o coração dela é uma maneira de organizar o código. Pensa dessa forma, de maneira bem resumida, é uma forma de organizar o código. Beleza? Deixa eu voltar aqui para os slides. Então, fica esse questionamento, né? Como organizar o código de uma aplicação? Como é que eu quebro nos arquivos? Onde que vai ser essa separação? Como que funciona isso? Então, lembra que eu gravei esse vídeo falando sobre a dinâmica de desenvolvimento de aplicações? Dá uma assistida nesse vídeo caso você tenha perdido. Lá eu explico como que funciona essa dinâmica, né? De um lado você tem aqui as pessoas programadoras que entendem de Java, de programação de código, e do outro lado tem os clientes, os usuários da aplicação, as pessoas que não entendem nada de tecnologia de programação, mas elas são as especialistas do domínio daquela aplicação. Então, no caso aqui desses vídeos que eu estou gravando, seria aquela professora Marli. Ela entende lá da escola, que ela trabalha e tal, ela entende como é que funciona, questões escolares, de gestão, matrícula, estudante, curso, enfim. E do outro lado tem a gente que entende Java, só que ela não vai aprender, essas pessoas não vão aprender programação. Nós é que temos que aprender sobre esse domínio dessa aplicação. Entender quais são as funcionalidades, quais são os termos, o que a gente precisa fazer no sistema. Ah, tem estudante, vai ter cadastro, ah, tem média, tem cálculo, como que funciona isso? Então, geralmente a gente tem essa conversa, né? Várias conversas que podem ser documentadas. Tudo isso eu expliquei nesse vídeo. E nessa interação, nessa conversa, nesse papo entre essas duas partes, o objetivo é nós, da área de tecnologia, programadores e programadoras, entendermos quais são os conceitos, quais são os termos e traduzir isso para código. A gente tem que conversar com essas pessoas ou ler onde que está documentado isso para entender o que o sistema tem que fazer, quais são as regras de negócio e aí sim escrever o código. Então, não é assim que funciona essa interação? E aí, eu coloquei aqui alguns outros exemplos. Pode ser que você vá lá conversar com a pessoa e ela te diga isso. Olha, eu preciso de uma aplicação para controlar o estoque da minha loja. Lá eu quero cadastrar os fornecedores, os produtos e registrar as vendas e devoluções. Então, de uma maneira bem resumida, bem simplificada, pode ser que uma pessoa, um cliente ali, alguém para quem você vai desenvolver o sistema, te diga isso. Ou um outro exemplo. Ah, eu preciso de um sistema para controlar as reservas da minha pousada, no qual as pessoas vão lá, escolhem uma acomodação, uma data e o sistema reserva, né, para esse período. Então, um outro exemplo aqui, um outro contexto, né, um sistema de hotel, de reserva. Então a pessoa pode te dizer isso, ó, de uma maneira resumida, né, o que é o sistema, para que ela quer. E se a gente levar para o nosso contexto aqui dos vídeos, aquela professora Marli, né, o exemplo fictício que eu estou usando aqui, ela poderia ter te dito a seguinte frase: eu necessito de um sistema para gestão escolar na qual eu consiga cadastrar cursos, turmas, instrutores e estudantes, realizar matrículas, registrar as avaliações e visualizar um relatório de aprovação por turma e por curso. Pode ser que ela tenha te dito essa frase, de maneira mega resumida o que é o sistema. Então a gente já consegue pensar, só analisando esse texto a gente já consegue pensar em algumas coisas, né? Ah, então você vai precisar, ó, eu vou ter que ter um cadastro ali de turmas,
um cadastro de instrutores, um cadastro de estudantes, vou ter que ter uma funcionalidade para fazer uma matrícula de um estudante numa turma, eu tenho que registrar as avaliações, fazer o cálculo da média, tal, como a gente estava fazendo, e ter um relatório ali de quem está aprovado, quem foi reprovado por uma turma ou para um curso em específico. Então, ela pode ter te dito essa frase. E aí é óbvio que aqui está mega simplificado e resumido. Vão ser necessários mais conversas para detalhar cada uma dessas funcionalidades. O que é curso? O que são turmas? O que são instrutores? Que informações a gente precisa cadastrar para fazer a matrícula? Quais são as regras de negócio? O que eu tenho que validar? O que eu tenho que fazer no sistema? Então, tem que ter essa dinâmica, essa conversa para a gente extrair da cabeça da pessoa o conhecimento e usar o nosso conhecimento em programação e transformar esses termos e essas funcionalidades em código. Então, essa que é a dinâmica. E se você parar para pensar, se a gente olhar aqui nessas frases e tal, tem algumas palavras que são palavras-chave, digamos assim. São termos que representam conceitos importantes nesse domínio aqui, dessa aplicação, que seria um domínio de um sistema escolar. Então, se fosse banco, seria um domínio de um sistema bancário, e aí vai. Então, tem um escopo aqui, um domínio, é sistema de gestão escolar, e dentro desse sistema tem umas palavras que são conceitos importantes. E eu até destaquei aqui, coloquei em negrito aqui numa fonte maior, o que seriam esses termos importantes? Então, essas palavrinhas, como curso, turma, instrutor, estudante, matrícula, avaliação, relatório de aprovação. São termos que representam coisas, conceitos importantes nesse sistema. Então a ideia é a gente representar esses conceitos no código e aí a forma de fazer isso é usando essa tal de orientação a objetos. Então na orientação a objetos, como que a gente escreve o código? Primeiro, a gente precisa identificar quais são os conceitos importantes da aplicação. Quais são esses termos importantes que eu vou ter que registrar ali na minha aplicação. E aí, conversando com as pessoas, documentando, seja lá como for a forma, você vai encontrar essas palavrinhas-chave. São as coisas que a pessoa vai cadastrar, vai registrar no sistema. Então aqui no nosso exemplo seria curso, turma, instrutor, estudante, todas essas palavras que eu coloquei numa fonte maior aqui destacando. Beleza? E aí entra essa tal de orientação a objetos, que nada mais é do que um paradigma de programação cujo foco é organizar o código de uma aplicação de forma a representar os conceitos do mundo real. O mundo real aqui seria os conceitos do domínio daquela aplicação. Lá na escola seria ali o mundo real, né? Quais são os conceitos ali? Aluno, nota, enfim. Dentro do domínio, através de abstrações que modelam objetos com suas características e comportamentos específicos. Então eu tentei resumir aqui o que seria a orientação a objetos numa frase. Só que mesmo assim ainda está meio estranho, né? Então acho que você entendeu a primeira parte ali, né? Tá, orientação a objetos é eu pensar no mundo real, dentro daquele domínio da aplicação, quais que são os conceitos importantes, que foi justamente isso que eu acabei de te mostrar no slide anterior. Aqui no mundo real, dentro desse domínio de um sistema de gestão escolar, esses são os conceitos importantes. Curso, turma, instrutor, blá blá blá. Beleza, identifiquei. E como é que eu vou representar isso no código? Criando abstrações que vão meio que modelar esses conceitos do mundo real. E aí cada conceito tem lá as suas características e os seus comportamentos. Essa que é a ideia. Então esse nome, orientação a objeto, é um nome meio estranho mesmo, que às vezes não faz muito sentido, faz é confundir. Mas pensa que objetos são esses conceitos importantes da aplicação. Turma, matrícula, estudante, instrutor, curso, são os tais de objetos. São os objetos do mundo real, por isso que se chamou objetos. Que se a gente parar para pensar no mundo real, a gente é cercado de objetos. Você está aí usando o seu celular, o seu computador, tem um monitor, tem um teclado, tem um mouse, tem uma câmera, tem, sei lá, uma cama. Então, são objetos do mundo real. Nós somos cercados de objetos no mundo real. Então, por isso que usaram esse termo, orientação a objetos. É eu pensar nesses objetos que existem no mundo real e eu vou criar uma abstração que representa esses conceitos no código. Essa que é a ideia. E um objeto, na verdade, é mais uma classe que a gente já vai ver, é essa abstração. É uma abstração que representa um conceito importante dentro do domínio daquela aplicação. Essa que é a ideia. Beleza? Então vamos lá partir para o código para a gente começar a concretizar esses conhecimentos, esses conceitos
pensando em código, aí vai ficar mais fácil de você entender, beleza? Então vou voltar aqui para o IntelliJ. Então estou aqui com o nosso projeto de gestão escolar e agora vamos começar a organizar esse código pensando dessa maneira, utilizando essa abordagem que é a tal da orientação a objetos. Então, poxa, Rodrigo, e agora? Como é que eu faço para usar orientação a objetos aqui no meu projeto? O que eu tenho que fazer? Bom, como eu falei, a primeira coisa é você precisa conhecer quais são os objetos, quais são os conceitos importantes desse sistema. Então, aí que entra aquela dinâmica, aquele papo com os usuários, os clientes, e isso pode ser registrado numa documentação. Você vai ter que ir lá, conversar, ler essa documentação para extrair quais são esses termos importantes. No nosso caso, a gente tem vários conceitos importantes aqui desse domínio de aplicação. Então, um deles é o conceito de... Então, um desses conceitos que a gente está falando bastante aqui é o conceito do estudante, né? Então, eu tenho um estudante nesse sistema. É a pessoa ali que vai se matricular num curso e tal, e ela vai ter avaliações, vai ter cálculo de média, enfim. Então, estudante. Outro, turma, outro, curso, são aquelas palavras que eu destaquei ali no slide. Então, primeiro ponto é, identifique quais são esses conceitos importantes do sistema. E aí isso vai variar de sistema para sistema, de contexto para contexto. No nosso caso, eu já consegui identificar, por exemplo, estudante. Estudante é algo importante nesse projeto. É algo que tem características, é algo que eu preciso representar aqui no código. Então você vai pegar essas palavras e a forma de representá-las é utilizando um conceito chamado de classes. Então, na orientação a objetos, existe esse conceito chamado de classe. Uma classe nada mais é do que uma estrutura, é um bloco onde a gente vai representar um determinado conceito da nossa aplicação. Então, aí estão os pontos de quebra. A gente não vai quebrar necessariamente por funcionalidade. Vamos quebrar primeiro pensando nos conceitos dessa aplicação. E esses conceitos são representados por classes. Classe... a gente já está usando classe, na verdade. Eu só não expliquei até o momento. Mas, por exemplo, a gente criou aqui essa classe principal. É uma classe. E você já sabe que uma classe é um bloco de código. Então você tem essas palavrinhas para definir uma classe, né? O tal do public, class, o nome da classe, abre chave, fecha a chave lá no final. E tudo que tiver dentro dessas chaves faz parte do corpo, né, dessa classe. Só que até então a gente tinha essa classe principal, que é a classe que tem um método main, onde a gente roda a nossa aplicação. Mas agora a gente vai criar classes que não têm um método main. São classes para representar esses conceitos importantes da nossa aplicação. Então vamos criar uma nova classe para representar o conceito de estudante. Então vou clicar aqui no src. A gente só tinha uma única classe aqui que era a principal, agora eu preciso de uma nova classe. Então vou usar o atalho Alt Insert. Escolher a primeira opção Java Class e o nome da classe tem que ser o nome do conceito que você está representando. No caso é estudante. Beleza? Então tá aqui, ó, Public Class Estudante. Abre chave, fecha chave, vou dar um Enter. Dentro das chaves eu tenho que representar esse conceito da aplicação. Então aqui vem uma dica importante. O nome da classe tem que ser o mesmo nome do mundo real. Qual é o nome do conceito utilizado lá no mundo real nessa aplicação? Não é estudante? Então o nome da classe tem que ser estudante. Então essa é uma coisa importante. A gente tem que trazer as coisas do mundo real e usar o mesmo termo, a mesma nomenclatura no código. Então lá a professora ela fala estudante. Ah, eu tenho que matricular os estudantes, eu tenho que cadastrar o estudante, tem o telefone do estudante, o endereço. Estudante. Esse é o termo que é usado lá no domínio da aplicação, que é usado pelos especialistas da área cuja a gente está desenvolvendo o sistema. Então eu tenho que representar esse conceito com esse mesmo nome aqui no código. Porque senão eu vou ter um atrito, uma dificuldade de comunicação. Eu vou lá conversar com as pessoas, usuárias do sistema, elas falam estudante. Ah, agora o estudante eu tenho que cadastrar o endereço do estudante. Isso não tinha no sistema. Beleza. Aí eu venho aqui no código, pesquiso, não tem uma classe chamada estudante. Poxa, onde que está a representação do estudante? Então já complicou a minha vida aqui na hora de programar o sistema. Então isso é importante. Traga para o código os mesmos nomes dos conceitos usados pelas pessoas usuárias do sistema, no mundo real. Lembra que essa é a ideia da orientação a objetos. Representar no código os conceitos do mundo real dentro do domínio da aplicação. Então, aqui ó, até uma observação. Talvez você esteja pensando, vou chamar de aluno. Faz sentido também, né? O estudante é um aluno. Só que
Lá, conversando com a professora Marli e tal, vocês perceberam que ela não fala aluno, ela fala estudante. Então, o termo correto é estudante, dentro desse sistema. Pode ser que em outros sistemas seja aluno, mas para a professora Marli ela se refere a estudante. Então, o nome da classe vai ser estudante e não aluno. Então, dica valiosa, super importante. Use os mesmos nomes que são usados no mundo real da aplicação para você facilitar encontrar as coisas no código e não ter esse atrito de comunicação. Senão a pessoa fala estudante, você tem que traduzir para aluno. E aí começou a ficar uma dificuldade. Beleza? E agora, Rodrigo? Estou aqui com a classe estudante. Deixa eu aumentar o zoom aqui. O que eu coloco dentro dessa classe? Nessa classe a gente não vai colocar aquele método main, aquele public static void main. Porque não é essa classe onde eu vou rodar o programa. O programa ele continua sendo executado pela classe principal. A classe principal ela só vai ter o método main porque é aqui que eu vou rodar o programa. Mas nas outras classes eu não vou ter esse método main. As classes que representam conceitos importantes da aplicação eu vou representar com características e comportamentos. Essa que é a ideia. Então aqui não vai ter o método main. Então agora, dentro de uma classe que representa um conceito importante da aplicação, o que eu coloco aqui? Bom, se a gente parar para pensar no mundo real, esse conceito de estudante, todos esses conceitos, esses objetos, eles nada mais são do que um conjunto de características e comportamentos. Característica, o que é um estudante? Quais são as informações de um estudante? As informações que são relevantes e importantes nesse sistema. Cada uma dessas informações eu vou representar aqui utilizando variáveis. Igual a gente fez no método main, só que aqui no caso de uma classe não é mais chamado de variável e sim de atributo. Então toda classe tem atributo. Atributo são as características que representam esse conceito. Então isso quem vai me dizer é o usuário do sistema. Que informações a gente tem de um estudante? Então provavelmente a professora Marli vai dizer, o estudante eu preciso cadastrar o nome dele. Nome dessa pessoa, o endereço, o telefone, o nome do pai responsável, do pai ou da mãe ou da avó, sei lá quem cuida dessa pessoa. Então, essas informações, CPF, sei lá, RG, e-mail, são as informações que eu vou representar aqui utilizando atributos. E atributos nada mais são do que variáveis. Lembra como é que eu declaro uma variável? Eu não tenho que colocar o tipo e o nome? Então, o tipo string e o nome, por exemplo, o nome do estudante, string, nome, ponto e vírgula. Aqui eu não vou atribuir um valor. Aqui eu não estou falando do estudante João da Silva de 30 anos. Aqui eu estou falando o que é o conceito de estudante nessa aplicação. Estudante é algo que tem nome como característica. Então percebe? É uma abstração. Eu estou representando esse conceito via uma abstração. Aqui eu ainda não estou falando de um estudante em específico. Já a gente vai chegar nesse ponto. Como que eu faço para representar o João de 14 anos, a Maria de 13 anos? Calma, que já a gente vai chegar lá. A classe é para representar o conceito, é uma abstração. Beleza? Então, para cada característica, você vai declarar um atributo aqui, que é como se fosse uma variável. Então, o estudante ele tem um nome, ele tem um telefone. String, telefone. Imagina que é string porque vai ter os parênteses do DDD, o tracinho, então tem que ser uma string. O estudante tem um endereço também, string, endereço. Endereço. Beleza. E aí vai. Para cada informação você coloca um atributo, sendo que o atributo é como se fosse uma variável. Então tem que declarar qual é o tipo e qual é o nome. Qual é o tipo, qual é o nome. Qual é o tipo e qual é o nome. E os tipos a gente usa string, os tipos primitivos do Java, int, double. Então, boolean, vai depender aí do que a gente quer cadastrar aqui no sistema. Então, beleza, tá aqui. Então, perceba, isso é uma classe na orientação a objetos. Uma classe é um bloco de código onde eu estou representando, estou abstraindo um conceito do mundo real dessa aplicação. Essa que é a ideia. E dentro da classe eu coloco características. Características que descrevem esse conceito importante do mundo real ali do projeto que eu estou representando. E essas características no Java são declaradas como atributos, que é como se fossem variáveis, igualzinho a gente declara variável, só que é chamado de atributo, porque agora eu não estou dentro de um método preenchendo essas informações, eu estou dentro da classe representando quais são as informações de um estudante. Opa! Beleza? E aí a ideia é fazer isso para os outros conceitos. Então,
Representei o estudante. O que mais de importante que tem nesse sistema? O estudante ele vai ser matriculado numa turma. Turma é algo importante nesse sistema. Beleza? É algo importante, tem características, eu vou cadastrar, pesquisar isso no sistema. Então, crie uma classe para representar esse conceito, porque ele é importante no projeto. Então, vou criar outra classe aqui. Altinsert, lá no SRC, Java Class, turma. E aí a mesma coisa, dentro das chaves, quais são as informações de uma turma? Não sei, uma turma tem, sei lá, um código, string, código, sei lá, T01, T02, enfim, aí vai depender, a gente vai ter que conversar com a professora Marli para entender o que é uma turma. A turma tem um código e a turma tem, sei lá, boolean, um booleano dizendo se ela finalizou ou não, finalizada. Então, se tiver true é porque a turma já acabou, já foi encerrada. Se tiver false é porque ela ainda está em andamento. E aí vai, representando os atributos. E esses atributos não é a gente que vai tirar da nossa cabeça. Não é você, programador, programadora, que vai pensar, é turma, né? Tá, a turma tem código, turma tem, sei lá, um identificador, tem isso. Não, quem vai te dizer as informações são os especialistas do domínio da aplicação. A professora Marli, os usuários que vão usar esse sistema, os clientes que estão nos contratando para desenvolver esse sistema. Eles são os especialistas no domínio, eles é que sabem o que é turma. E outra dica mega importante, não assuma coisas. Então talvez você pense, não, eu sei quais são as informações de turma. Turma é sim um negócio importante nesse sistema. Eu já desenvolvi antes um sistema para gestão escolar. Lá eu criei uma classe turma que tinha 7 atributos aqui. Calma. Pode ser que nesse sistema seja diferente. Talvez lá eles usassem a palavra turma, mas aqui é outro termo. Talvez lá tinha os atributos x, y, z, mas aqui não necessariamente vai ser igual. Então não assuma coisas. Só coloca aqui o que for de fato importante nesse sistema. Então é esse sistema, podem ser termos distintos, atributos distintos. Então não tente adivinhar essas coisas. Quem vai te dizer isso daqui é o usuário, no nosso caso a professora Marli. Beleza? Vou fazer só 2 classes aqui, só para não estender muito. E agora tem uma coisa importante. A classe ela é uma abstração. Eu estou representando um conceito. O conceito de estudante. Estudante é algo que tem nome, telefone e endereço. Eu estou representando um conceito. Mas aqui eu não estou dizendo, como é que eu faço para agora representar um estudante de fato? Eu quero registrar aqui o Rodrigo de telefone 1234, endereço Rua X. Eu quero registrar agora o estudante Pedro, telefone 999, endereço Rua Y. Como que eu faço para representar de fato as informações de acordo com uma classe? Aí é que entra a ideia de objeto. Então, 2 termos importantes na orientação a objetos. Classes e objetos. Classe é o conceito, é o geral. É como se fosse um molde. Eu estou moldando o que é um estudante. Isso é uma classe. Eu não estou falando de um estudante em específico. Eu estou falando no geral, estudante é isso. É algo que tem nome, telefone e endereço. Classe. Agora, como é que eu represento um estudante de fato? Preencha essas informações aqui. Aí entram os objetos. O objeto nada mais é do que uma instância de uma classe. E aí no objeto é que eu preencho nome tal, telefone tal, endereço e tal. Então eu preciso ter a classe definindo o que é de maneira geral e o objeto sendo algo específico. Beleza? E aí para criar os objetos, aí a gente vai lá na classe principal, que é aqui onde eu vou rodar o programa. Então eu até vou fazer o seguinte, já que agora a gente vai começar a trabalhar com orientação a objetos, eu vou comentar todo esse código que a gente já tinha aqui. Então, ** e lá no final, na última linha, já está fechando, eu já tinha um asterisco barra aqui. No meu caso, que eu tinha esse código comentado, beleza. Então, vou deixar todo esse código comentado, o Java vai ignorar tudo que tiver aqui para baixo. Então, você pode deixar aí para você não perder esse histórico aí do que você já fez. Então, agora, como que eu faço para trabalhar aqui? Eu tenho a minha classe principal, tenho o meu método main, é aqui que eu rodo a aplicação. Agora eu tenho classes aqui, uma classe estudante e uma classe turma. Como é que eu faço para criar de fato um objeto? Criar um estudante e colocar o nome dele como João, o endereço tal, a rua tal. Aí vem os objetos. Para criar um objeto no Java, a gente até já fez isso aqui, eu comentei brevemente com você.
existe a palavrinha reservada do Java chamada new. A gente usou isso para criar o scanner. O new, o que o new faz? Ele cria um objeto baseado numa classe. Eu vou criar uma representação de fato daquela classe. Então, depois da palavra new, eu tenho que dizer qual classe que você quer criar um objeto. Porque agora eu tenho duas classes aqui, eu tenho estudante e turma. Esse objeto que você está criando agora, de que tipo ele é? Ele é um estudante? É uma turma? É uma string do Java? É um scanner do Java? Eu tenho que dizer o nome da classe. Então aqui eu vou passar estudante. Crie um novo objeto do tipo estudante. Então aqui o que eu passo é o nome da classe, com a letra maiúscula, porque a primeira letra em maiúscula que é o nome da classe. Só que aí no Java, depois do nome da classe, percebe que ele está dando um erro de compilação. Eu tenho que colocar o ponto e vírgula no final, certo? É instrução, tem ponto e vírgula, só que antes do ponto e vírgula tem que ter um abre e fecha parênteses. Então é assim que funciona no Java. Para você criar um objeto, você usa a palavra new, passa o nome da classe, abre e fecha parênteses e o ponto e vírgula no final, porque isso é uma instrução. Pronto, eu acabei de criar um objeto de fato do tipo estudante. Posso criar quantos eu quiser. Na linha de baixo, ó, new estudante. Na linha de baixo, new turma, por exemplo. Você pode criar quantos objetos você quiser. Vou criar aqui, ó, 2 estudantes e 2 turmas, por exemplo. Então, o Java está criando esses objetos. Só que esses objetos estão sendo criados na memória do computador. Tá, e como é que eu faço para acessar essa memória do computador e falar, olha, nesse primeiro estudante, eu quero colocar o nome dele como Rodrigo. Esse segundo, como Maria. Essa turma, código 123. Essa outra turma, código 456. Como é que eu faço para chegar nesses objetos que foram criados na memória? Eu tenho que guardá-los em variáveis. Então, eu tenho que criar uma variável aqui, ó. Estudante, vou chamar de estudante1 é igual a new estudante. É assim que declara a variável no Java? Só colocar o nome da variável? Não, né? Tem que colocar antes o tipo da variável. Só que agora não vai ser int, string. O tipo vai ser a própria classe, estudante. Então eu estou falando Java, cria uma variável do tipo estudante, que é a minha classe. O nome dessa variável chame de estudante1. E ela recebe, o que ela recebe como parâmetro? Não é o nome aqui, não é uma string, não é um int. É um new estudante. Eu tenho que criar um objeto na memória. Essa que é a ideia. E eu faço a mesma coisa para os outros aqui. Ó. Estudante é o tipo, né, da classe. Vou chamar aqui de estudante2. Não pode ter duas variáveis com o mesmo nome, né? Igual a new estudante. Para a turma, eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Turma1 é igual a new turma. E aqui, turma2 é o nome da variável, é igual a new turma. Beleza? Então agora sim eu tenho objetos que são de uma determinada classe. E nesses objetos eu posso preencher informações. Poxa, essa minha variável estudante1, ela não é do tipo estudante? A minha classe estudante não diz que todo estudante tem nome, telefone e endereço? Então nessa minha variável estudante1, ó, estudante1, eu posso preencher aquelas informações que estão definidas na classe. E aí, para acessar as informações de uma classe pelos objetos, a gente usa o operador ponto no Java. Então, esse ponto é para acessar alguma coisa desse objeto. Alguma coisa que é representada pela classe dele. Ó. Então, ele até completa para mim aqui ó, no IntelliJ. Ó, estudante1 ponto, o Java sabe, estudante1 é uma variável do tipo estudante. Todo estudante tem endereço, tem telefone, tem nome. Então ele sugere que você pode preencher qualquer um desses 3 atributos. Vou escolher aqui o nome. Ó. Estudante.nome é igual a... Agora sim, o nome é uma string. Então aqui eu passo a string Rodrigo, por exemplo. Na linha de baixo, estudante1.telefone é igual a... É uma string, né? Então vou passar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imagina que isso é o telefone. Estudante1.endereço... Endereço é string também, então entre aspas, rua XPTO. Pronto. Estou preenchendo as informações desse objeto. E essas informações têm que ser de acordo com a classe desse objeto. Então a classe, percebe, ela só representa o que é um estudante, o que ele tem de informações. Mas para eu representar de fato um estudante, eu tenho que criar um objeto e preencher essas informações usando o operador ponto para acessar as informações específicas. E eu posso ter mais de uma variável, como eu fiz aqui. Eu tenho o estudante1 e eu tenho o estudante2. Ó.
Estudante 2 é um outro objeto, mas ele também é do tipo estudante. Se ele é estudante, então ele também tem nome, tem telefone, tem endereço. Aqui é a Maria. E aí, vou duplicar essa linha. Estudante nome, estudante 2.telefone. Opa, telefone da Maria é 999-888. Vou duplicar essa linha. Estudante 2.endereço é, sei lá, quadra 1. Opa. Quadra 1, número 2, sei lá, número 3. Estou inventando aqui coisas aleatórias. Percebe? Essa que é a ideia. E a turma? Eu criei 2 objetos turma. Cada um está com a sua variável apontando para esse objeto. Inclusive, na orientação a objetos, essas variáveis são chamadas de referências. Então, turma 1 é uma referência. Ela aponta para um objeto. Ela não é o objeto de fato, é só uma referência, é um ponteiro. Turma 1 é uma variável que, na verdade, é um ponteiro que está apontando para esse objeto aqui, ó, que foi criado na memória. Turma 2 é uma outra referência que aponta para um outro objeto, porque eu instanciei aqui um new turma. E aí eu posso preencher aqui também, ó. Turma 1 ponto nome. Não, a variável turma 1, qual que é o tipo dela? Não é turma? Lá na classe turma não tem um atributo nome, tem um atributo código e um atributo finalizada. Então, a turma tem o atributo código, turma1.código, sei lá, T01, e turma1 ponto finalizada igual a false, já que é um booleano. Essa aqui é a ideia. Então, eu posso preencher essas coisas, vou copiar esse código da turma 2. O código da turma 2 é T02 e a turma 2 vamos imaginar que já está finalizada, true. Então percebe? Objetos são instâncias de uma determinada classe. Eu estou criando um objeto baseado numa classe. Então as informações que eu preencho nesse objeto são delimitadas de acordo com a classe desse objeto. Então a classe ela é uma abstração, é o conceito. Estou falando de maneira geral o que é um estudante, o que é uma turma, o que é um curso. Agora, como é que eu crio de fato, represento o curso de nome XPTO? Aí eu tenho que instanciar um objeto e nele é que eu preencho as informações baseadas na classe. A classe é o que determina como que esse objeto vai se parecer. Então a classe eu estou dizendo, olha, todo estudante tem essas características. Qualquer objeto que seja dessa classe vai ter essas características, só que cada um vai ter os valores distintos. Cada estudante tem o seu nome, tem o seu telefone, tem o seu endereço distinto. Mas todos os estudantes têm nome, telefone e endereço, porque foi assim que eu defini na classe. Então essa é a diferença de classe para objetos. Beleza? E a partir de agora, a gente vai trabalhar nesse formato, sempre utilizando classes e instanciando objetos e preenchendo informações desses objetos. E a gente pode continuar fazendo o que já estava fazendo. Aqui eu estou passando os valores fixos, ó, mas eu posso ler do teclado, usando lá o scanner. Não preciso passar fixo aqui, eu posso ler do teclado também. Eu posso fazer um system out para imprimir essas informações. Ó. System out, eu quero imprimir o nome do estudante 2. Variável estudante 2, que é uma referência, ponto nome. Se é uma referência que aponta para um objeto estudante, todo objeto tem um atributo nome. Quero imprimir o nome aqui do estudante 2. Quero imprimir o telefone. Vou duplicar aqui, quero imprimir o endereço. Agora, vou duplicar, eu quero imprimir o código da turma 1, ó, turma1.código. Quero imprimir se a turma 1 está finalizada. Você pode acessar os atributos de um objeto e imprimir, modificar os valores, pode atribuir pelo teclado, enfim. Então, essa que é a ideia. Se eu rodar essa aplicação agora, o que vai acontecer? Vamos executar. Aqui, ó. Instanciou os objetos e eu fiz o system out, ó. Fiz o system out do estudante 2, ó. Eu não tinha preenchido como Maria, então na hora que eu der um system out estudante 2.nome é Maria. Esse é o telefone, esse é o endereço. Fiz um system out na turma 1, o código é T01, finalizada false. Então percebe? É dessa maneira que a gente começa a organizar o nosso código. Então a classe principal, ela não vai representar as coisas do projeto, ela só vai instanciar os objetos de acordo com as classes e executar o fluxo da aplicação. Essa classe principal, o que ela vai fazer? É para calcular a média? Então eu preciso instanciar o estudante, preencher as médias, as avaliações. Essa que é a ideia. E as classes estudante, turma, curso, matrícula,
elas vão representar esses conceitos do mundo real no projeto. Então, esse que era o objetivo aqui desse primeiro vídeo. Claro, tem muito mais coisas, muito mais conceitos dentro da orientação a objetos. Nesse primeiro momento eu só queria te explicar isso. O que é essa ideia da orientação a objetos? Lembra, orientação a objetos não é um bicho de 7 cabeças, não é um negócio complexo. Orientação a objetos de maneira resumida, bem de maneira grossa aqui resumida, é uma forma de organizar o código de uma aplicação. Simples assim. E essa forma de organizar o código da aplicação é baseada em representar os conceitos importantes da aplicação, com abstrações, que são as classes. Cada classe vai ter lá suas características, tem também comportamentos, que depois eu vou explicar como é que funciona isso. E essas classes são criadas usando objetos, instâncias. Então isso daqui é o tal do instanciar um objeto. Quando você vê esse termo, instancia um objeto do tipo conta, do tipo endereço, do tipo pagamento, é dar um new na classe e guardar esse objeto numa referência, uma variável que aponta para aquele objeto. Certo? Aqui a gente pode usar aquela palavrinha var do Java também, para até deixar o código mais simples. Então aí que entra a vantagem de você usar o var. Porque qual que foi a sacada desse tal do var? Sem o var, quando a gente vai representar uma variável, a gente tem que colocar o tipo dela, né? E aí você acabava com esse tipo de código assim, estudante, estudante igual a new estudante. Fica muito repetitivo, estudante, estudante, estudante. Então o pessoal, aqui não precisa mais dizer o tipo, só coloca var. Var estudante é igual a new estudante. Estou instanciando o objeto estudante. O Java sabe que a minha variável estudante1 é uma referência que aponta para um objeto do tipo estudante. Ele vai ver o que está atribuído depois do símbolo de igual. Então, por mais que esteja var, ele sabe que essa variável é do tipo estudante. Então, ele sabe que eu posso acessar pelo ponto o nome, o telefone e o endereço, porque a classe diz que todo estudante tem nome, endereço e telefone. Beleza? Então, o código fica um pouquinho mais enxuto se a gente usa a palavrinha var, principalmente agora que a gente está trabalhando com orientação a objetos. Beleza? Essa aqui é a ideia. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido ali a ideia inicial, o coração da orientação a objetos, e com isso a gente começa a organizar o nosso código separando em classes. Em vez de ter uma classe programa e o sistema inteiro está ali, 50, 100 mil linhas de código, a gente começa a representar as coisas importantes do projeto. E olha só aquela ideia que eu falei, a grande sacada da orientação a objetos é você organizar o código para facilitar você encontrar as coisas no projeto e dar manutenção e fazer melhorias. Quer ver um exemplo? Imagina que a gente foi lá conversar com a professora Marli e ela falou, olha Rodrigo, no sistema, o estudante, eu preciso registrar quem é o responsável, quem é a pessoa responsável pela aquele estudante. Pode ser o pai, pode ser a mãe, o tio, o avô, sei lá. Quem é a pessoa representando o estudante? Então, quem é o responsável pelo estudante? Não tem isso hoje no sistema. Vai lá e altera lá no sistema para a gente poder cadastrar o responsável pelo estudante. A professora Marli te falou isso. Um usuário, um cliente do projeto te pediu essa mudança no sistema. Colocar um responsável pelo estudante. Você já sabe exatamente onde que você vai ter que mexer no projeto. É coisa do estudante, né? Tem uma classe estudante. Você não vai ter que olhar 500 mil linhas de código, 500 mil arquivos para achar onde é que estava esse conceito do estudante. Não. Se ele é algo importante, tem uma classe. É estudante? Já sei exatamente onde eu vou mexer. Vou lá na classe estudante, vou declarar mais um atributo aqui, sei lá, string responsável. Pronto. Foi fácil de eu achar onde que eu tenho que mexer no projeto. E eu vou mexer apenas aqui nesse ponto no projeto. Então percebe? Tá aí o grande benefício da orientação a objetos. Eu consegui organizar o código, representar as coisas importantes do mundo real. Quando alguém me pede para mexer em alguma coisa, seja para adicionar uma nova característica, um novo comportamento, para mudar alguma coisa, corrigir um bug, eu encontro facilmente isso no projeto, porque tem esse termo, exatamente como eu falei com o usuário, aqui representado no código. Então essa é a grande sacada, é o coração aí da orientação a objetos. Representar as coisas importantes do mundo real dessa aplicação, utilizando classes para facilitar a organização do projeto em pequenos arquivos e facilitar a manutenção futura. Seja eu ou outra pessoa programadora que vai trabalhar nesse projeto, ela consegue entender os conceitos da aplicação, consegue encontrar facilmente as coisas na aplicação, porque os mesmos termos que a gente conversa com os usuários no mundo real, estamos representando aqui em código.
Então isso é a base, é a essência da orientação a objetos. Beleza? Nos próximos vídeos eu vou detalhar, porque tem mais alguns detalhes, tem outros termos relacionados com a orientação a objetos, mas a ideia de hoje era te passar essa ideia inicial. Beleza? Espero que você tenha gostado, tenha aprendido aí um pouquinho sobre orientação a objetos, tenha tirado esse mito, esse medo de orientação a objetos, como se fosse um monstro, um bicho de 7 cabeças, sendo que não é. Beleza? Te vejo no próximo vídeo. Abraços!